mais de 500.000 de pessoas terão a vida impactadas pelas decisões que o senhor tomar pelos próximos 4 anos. Já caiu a ficha do que isso significa? O que vem à cabeça do senhor quando o senhor pensa no tamanho da responsabilidade que está assumindo neste 1º de janeiro? Não, primeiro que caiu, sim, a ficha, né? A gente já imaginava o que representaria, né? A importância de Rio Preto no cenário estadual e nacional, e confesso que aquilo que a gente imaginava tem se concretizado, até por conta do prestígio que a gente tem sido recebido no partido, em Brasília, pelo próprio governador, né? A forma que recebe o prefeito eleito de Rio Preto, eu acho que dá importância da cidade no cenário estadual e nacional, né? Então a gente tem essa consciência, né? Confesso também que esperava, por aquilo que era divulgado pela mídia e pelo atual prefeito, que a situação, né, a gestão pública de Rio Preto, ela estaria não tão ruim quanto a gente imaginava, né? Mas, na verdade, eu peguei uma realidade de Rio Preto pior do que a gente imaginava, né? Então, esse eu acho que é um dado que impacta, inclusive, para as pessoas, né? Porque hoje está se vendendo até o momento uma imagem de que tudo estaria bem, que estão entregando uma cidade absolutamente redonda em todos os segmentos, em todos os pilares de governo. E o que a gente tem verificado na transição já não é isso, mas eu imagino que nós apenas vimos a ponta do iceberg. Tem muito mais que nós vamos colher de elementos quando estivermos no governo, e infelizmente por um lado negativo, né? E por isso que nós estamos aqui muito imbuídos de trazermos pessoas técnicas para o governo, de já nos prepararmos, né, por uma situação não muito favorável, principalmente no primeiro ano de governo, que você trabalha com orçamento herdado, né, do governo anterior, né, com 1% para investimento, com uma dívida bastante substancial, com empréstimos sendo feitos aí ao apagar das luzes. Né, vamos chegar nisso aí tudo. Então, basicamente é isso. Mas eu tinha consciência do tamanho da nossa cidade. Um ano atrás, eu conheço o senhor, a gente conversava quando o senhor estava no comando da PM, o senhor saiu, o senhor voltou. Sei de toda a resiliência do senhor, do processo para chegar candidato. Mas, assim, do fundo do coração do senhor, um ano atrás, o senhor se imaginava prestes a assumir a prefeitura de Rio Preto? De verdade, o senhor tinha essa convicção? Eu tinha essa convicção, por isso que a gente foi resiliente, persistente, né? Você bem disse aí, né? A construção da nossa candidatura não foi fácil. Estava com o Eduardo Bolsonaro ontem, a gente rememorando, né, tudo o que aconteceu, e realmente foi uma vitória grandiosa. E você sabe que eu sou cristão e acredito que Deus que foi abrindo os caminhos, né? Porque se imaginasse essa situação, né, de eu ser prefeito hoje de Rio Preto há um ano atrás, muitas pessoas não acreditariam que haveria essa possibilidade. Eu acreditei, assim como o grupo político acreditou, né, principalmente o Jair Bolsonaro, o Eduardo, que realmente foram os grandes players aí da minha candidatura. Ana, na quinta-feira, dia 2, primeiro dia útil de 2025, o senhor acorda pela primeira vez prefeito efetivamente. Qual vai ser a primeira ação do Coronel Fábio como prefeito no dia 2 de janeiro? A primeira ação profissional? Prefeito. Profissional. Eu vou me dirigir até a Prefeitura Municipal, receber os servidores, a primeira-dama, com um sorriso no rosto, apertando a mão de todo mundo e dizendo: Rio Preto vai entrar numa nova era. Isso eu vou fazer. Prefeito eleito, já prefeito, né? No dia 1º. Na primeira entrevista do senhor, assim que consolidou a vitória nas urnas, o senhor anunciou um plano de titularização da dívida da prefeitura, sim, a fim de conseguir alavancar investimentos para o município, considerando que a margem no orçamento para investimento é muito apertada, né? Uhum. A ideia segue de pé ou foi fruto da empolgação do momento? Quer dizer, tem mais detalhes sobre essa intenção do senhor? Esse projeto ainda existe? Sim. Já foi abortado? O que tem dele de concreto? Não, inclusive ontem uma das tratativas foi nesse sentido, né? Nós temos já técnicos trabalhando nisso. São 2 aspectos aí. Uma é a possibilidade de realmente colocar títulos da dívida. Da prefeitura, né? Porque autarquias não pode, a lei não permite. Exatamente. E outra é a questão da negociação da dívida ativa.
de São José do Rio Preto. Hoje nós temos cerca de 1,7 bilhão de dívida ativa, e a gente sabe que é possível, existe uma legislação que trata disso, é possível se negociar essa dívida com algumas instituições financeiras para que a gente possa adiantar, né? Explica para o cidadão como isso funciona na prática. Quer dizer, o senhor pega a dívida, passa para uma entidade, como entidade explica? E você negocia, você licita com qual instituição financeira que paga mais pela dívida. E ele vai receber depois. E ele vai ficar encarregado de cobrar essa dívida depois. Então, é lógico que existe aí, né, a instituição ela é remunerada por isso, e nós vamos negociar esse aspecto aí. E, além disso, aí pensando na dívida do município, uma coisa é dívida ativa, são as dívidas que os munícipes têm com a prefeitura. E nós temos a dívida que o município tem com as instituições de maneira geral. Essa dívida do município que ela pode ser titularizada Sim. e colocada no mercado de capitais. Então, nós estamos estudando essas duas possibilidades. Tem uma estimativa do quanto isso pode trazer para os cofres do município para ser investido? Olha, na questão da dívida ativa, a gente pretende que pelo menos metade desse valor, que é de 1,7 bilhão. Então, vamos pensar em torno aí de 800 milhões que poderia ser aportado aos cofres do município, né? Agora, em relação aos títulos da dívida do município, está sendo feito um cálculo atuarial a respeito disso, é uma operação complexa, é bastante complexa, então eu não tenho condições ainda de dizer quanto que poderia ser aportado de recurso. Então, aí é um aspecto mais complexo, né, que talvez demore o primeiro ano de governo para a gente preparar tudo isso. De posse agora de todas as informações colhidas pela equipe de transição sobre como está a prefeitura que o senhor assume, o senhor comentou um pouquinho, mas o que mais o surpreendeu, positiva ou negativamente? Primeiro que nós não tivemos acesso a todas as informações. Eu quero deixar bem claro isso. Como eu já disse, a gente conheceu a ponta do iceberg, ainda não conhecemos muita coisa, né? Talvez aí a gente tenha tido acesso aí a metade, mais ou menos, dos dados, das informações que a gente precise. O restante dessas informações vão ser colhidas a partir do momento que a gente estiver no governo, né? Portanto, até para que a gente faça um raio-x da situação atual da prefeitura, tanto econômica, financeira, de projetos, enfim, dívidas, nós estamos contratando uma auditoria externa. Essa é uma novidade, nunca foi feito isso em Rio Preto. Nós estamos contratando uma auditoria externa que vai fazer realmente, vai abrir a caixa preta de todos os segmentos da prefeitura, todas as secretarias. É um trabalho amplíssimo, não fica uma autarquia, não fica uma empresa pública em nenhuma área do governo que não vai ser auditada. E além da auditoria, nós também, dentro daquilo que a gente imagina, de possibilidades, a gente quer traçar para cada área de governo, para cada secretário, um norte, né, a seguir para melhorar os serviços públicos de maneira geral. Então, é tanto uma auditoria quanto também além de fazer o diagnóstico, vamos usar uma linguagem médica aqui, o diagnóstico, nós vamos fazer um prognóstico, né, para resolver os diversos problemas. Do que veio? Por exemplo, eu vi o senhor falando, por exemplo, da questão dos 140 mil pessoas na fila para exame como uma coisa, Exatamente. Uma informação, essa é uma das informações surpreendentes, daquilo que chegou no senhor, que o senhor falou, poxa vida, essa encrenca é grande. A segunda parte da sua pergunta, né? Realmente, o que mais impactou foi a área de saúde pública e educação, né? Que são áreas sensíveis. O governo até coloca a saúde como a principal prioridade, porque nós estamos falando de vidas, se você não tiver saúde, você não progride, você não tem absolutamente nada, né? E realmente, essas filas de consultas, exames, cirurgias eletivas, me surpreenderam, né? Porque tem mecanismos para se resolver isso, às vezes é relativamente simples, né? E a gente não conseguiu fazer isso nesse atual governo, né? Então, é um compromisso meu com o cidadão riopretense de, no primeiros 100 dias, nós vamos minimizar essa questão das filas, nós vamos tentar, o objetivo nosso é zerar essas filas. Tive agora, ontem, inclusive, fazendo uma reunião sobre isso também, tive em Brasília, nós vamos ter um apoio
dos parlamentares nesse sentido, nós vamos ter um apoio do governo do Estado, nós vamos ter um aporte de recursos para que a gente, logo nos 100 primeiros dias... Esse aporte de quem? Dos deputados por federais, meio de emendas? Por meio de emendas, emenda de bancada, um apoio também do governo do Estado e da iniciativa privada. Veja que interessante, né? O Shopping Norte, essa é uma novidade, o Shopping Norte nos cedeu uma área importante, ali no Poupa Tempo, tem uma área superior, você sobe a escada ali, e ali vai ser montado, vão ser montados ali vários consultórios médicos, inclusive um ambiente para coleta de exames laboratoriais, e ali nós vamos centralizar esse atendimento, esse mutirão, vamos dizer assim, da saúde, porque quem mais precisa hoje da saúde, localmente falando, é o pessoal da região norte, né? A gente tem aqui essa estrutura aqui no Plaza, só que a gente tem dificuldade de transporte, tem a questão de estacionamento, tem uma série de coisas. E lá foi nos concedido gratuitamente pelo shopping, né? Então, o shopping está nos ajudando nesse sentido, nós vamos ocupar com os médicos lá para atender a população da região norte. Coronel, ainda na área da saúde, o senhor, assim como todos os adversários do senhor na época da campanha, falaram muito sobre a possibilidade de abrir as portas do Hospital da Região Norte. Depois de passar da eleição e toda a discussão, até um pouco antes algumas pessoas questionaram, mas hoje até eu próprio conversei com o Dr. Fernando Araújo, que assumiu o Conselho Municipal da Saúde, e ele estava me explicando, por exemplo, questões burocráticas mesmo, questões legais, na verdade, que é você ter que desfazer um contrato que tem hoje com a HB, você ter que refazer essa licitação, você ter que reestruturar o hospital de um jeito diferente, tanto que, na opinião dele, uma sugestão numa entrevista que ele deu ao Diário, de que é mais fácil você criar uma segunda porta aberta do que você abrir a porta fechada, vamos dizer assim, né? Como está esse projeto? Ele deu tempo de focar nesse projeto ainda de novo e ver como vai ficar? Ou o senhor mudou de ideia? Quer dizer, qual é hoje a situação, essa perspectiva de abrir as portas do Hospital da Região Norte? Olha, primeiro que existe sim essa possibilidade na nossa ótica, né? Nós estamos construindo um projeto amplo para a saúde, isso não está finalizado, mesmo porque fato, né, que há um outro conselho hoje de saúde que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir também os novos profissionais, os técnicos que estão vindo para a área de saúde. Nós já estamos conversando sobre isso. Já conversei, já tive tratativas com o governo do estado em relação a isso, porque, na verdade, é um sistema hoje que integra, né, o município, o estado e até a União. Então, nesse projeto, eu te falo do que é necessário. Onde especificamente vai ser feito, se é no Hospital da Região Norte, no Hospital Municipal, na Santa Casa ou no Hospital de Base, talvez seja um pouco em cada um desses aparelhos públicos, né? A gente já tem a possibilidade de ampliar leitos no Hospital de Base, a gente tem a possibilidade de ampliar leitos na Santa Casa, e a gente tem possibilidade de ampliar leitos e tornar o Hospital Municipal da Região Norte lá também de portas abertas. Então, nós estamos verificando a real necessidade. Inicialmente, a gente imaginava que até 50 leitos seriam suficientes, parece que não é, nós vamos precisar de mais. Então, nós vamos fazer um trabalho inicial para que nós tenhamos 100 leitos disponibilizados entre o Hospital de Base, a Santa Casa e talvez utilizando as instalações também do Hospital da Região Norte. Isso ainda nós não temos concretizado esse plano. Te adianto que essa auditoria que nós estamos fazendo, ela vai sinalizar para nós, tecnicamente, qual é o melhor caminho. Então, são profissionais externos à prefeitura que vão fazer esse raio-x, e foi a prioridade, eu pedi para entregarem primeiro a área de saúde, porque nós já vamos atacar logo nesses primeiros 100 dias o governo, e munido desse trabalho, né, de uma auditoria externa, mais aquilo que o Conselho de Saúde pensa, né, que representa aí a sociedade, mais aquilo que a nossa equipe técnica também pensa, nós vamos sentar numa mesa e vamos verificar quais são as principais saídas da saúde. Então, nós estamos nessa fase ainda de elaboração desse plano, né?
Coronel, SEMAI. Não é à toa. Agora, muito se falou sobre a questão da assinatura do contrato de 650 milhões com a Caixa para buscar água no Rio Grande. Está aí, está na mão, o senhor pega se quiser, não tem mais o que. O projeto está aprovado, se quiser abrir licitação no dia 2, o senhor pode abrir, as situações estão lá. O senhor tem dito que não vai assinar esse contrato. Agora a caneta vai para a mão do senhor mesmo, de fato. O senhor vai cancelar o contrato? Olha, nós não temos intenção de prosseguir com esse empréstimo, né? Existe uma questão legal aí envolvida. Acho que foi muito antiético por parte do prefeito Edinho ter assinado esse contrato com a Caixa numa sexta-feira, 17 horas, sem sequer nos dar notícia, né? A gente está fazendo uma transição onde nós primamos pela transparência, né? Tudo aquilo que a gente está tratando na transição tem sido veiculado. Fazemos uma nota do que aconteceu, passamos para a imprensa, é franqueada a participação da imprensa, né? E nós não estamos falando do empréstimo de pequeno valor, nós estamos falando de 649 milhões de reais, né? Então, fiz uma crítica pública e refaço aqui para você, porque é algo que eu acho que a sociedade riopretense tem que ter notícia sobre isso, né? Que não foi com o aval da futura gestão. A decisão está tomada, o senhor não vai seguir com o contrato. Nós não vamos seguir o contrato, né? Nós vamos ver qual é a saída jurídica, e tem vários fundamentos aqui, né? A questão dos juros, aí de 6% mais 2% de taxa de administração, mais correção, enfim. Além disso, né, a vinculação com a possibilidade de aumento da tarifa de água, né? Existem outros formatos. Eu tive já falando no governo do estado, existe uma secretaria de parcerias público-privadas hoje no governo do estado, que é a menina dos olhos do governador Tarcísio. Nós estamos pegando todo o know-how dessa secretaria. Eu vou te dar um sinal do que pode acontecer. Olha, chega a uma conclusão que precisa trazer a água lá do Rio Grande, fazer essa transposição. No modelo de parceria público-privada, nós estaríamos falando aí de utilizar recursos do SEMAI na ordem aí de 200, 250 milhões. E o SEMAI tem tem 450 milhões, cerca disso, em caixa, que poderia ser utilizado sem aumento de tarifa de água para a população. Então, existem outros formatos, e dentro das parcerias público-privadas existem 3 formatos também possíveis de serem contratados, né? Então, assim, eu nunca disse que eu sou a favor ou contra o projeto, né? O que eu sempre me posicionei contrário a esse empréstimo da forma que foi realizado. O projeto propriamente dito hoje, o senhor acha que precisa? O senhor já tem essas informações? Pretende buscar? Quer dizer, o próprio projeto ainda é uma coisa que está indefinida? Então, o projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos rever a questão técnica. É uma das ações dessa auditoria que nós vamos fazer, dessa consultoria, o debruçar nesse projeto para ver se há realmente essa necessidade, né? E em havendo necessidade, nós vamos buscar outras formas de realização dessa obra, principalmente que não impacte no bolso do usuário do sistema, que é o riopretense. Não à toa, o SEMAI é visto como a joia da coroa da administração municipal. É uma empresa saneada e lucrativa, né? Tem dinheiro em caixa. O governador Tarcísio, que comunga de uma visão liberal da economia e do papel do Estado, assim como o PL, ele não foi, ninguém pode acusá-lo, porque isso foi publicamente anunciado na campanha dele. Ele vendeu a Sabesp visando recursos para investimento no Estado. O prefeito de Olímpia, Fernando Cury, ele privatizou o serviço de água e esgoto da cidade, foi um dos poucos prefeitos que chegou nessa transição com a prefeitura lá tranquilinha, em dinheiro em caixa. Passa pelo projeto do senhor a possibilidade de privatizar o SEMAI para levantar recursos para investir na cidade? Não, inicialmente não. Eu acho que são realidades diferentes, né? A realidade de Rio Preto é uma realidade muito sui generis, né? Existe realmente uma saúde financeira do SEMAI. Nós nos debruçamos aí nos processos, né, nos procedimentos do SEMAI. A gente percebe que está muito mais organizado do que a prefeitura de Rio Preto. Realmente, aquilo que a gente vê como positivo, a gente tem que pontuar. O SEMAI é uma autarquia organizada hoje, né?
o formato das licitações estão sendo feitos, né? Se modernizou muito a administração do SEMAI. A gente tem que reconhecer isso, tanto que tem dinheiro em caixa, embora os últimos anos não tenham sido muito satisfatórios, né? É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Você fala, tem 450 milhões, por exemplo, em caixa, mas a lucratividade dos últimos anos não foi tão expressiva. Mas o fato é que nós temos o SEMAI com contas equilibradas, que presta um serviço que eu reconheço que é de qualidade, mas a gente pode caminhar melhor, e a gente não pode errar, né, numa empresa uma autarquia que hoje é saudável financeiramente, e que vai ter, logicamente, a demanda de água, a gente sabe que isso aumenta, né? A gente sabe, tem a noção de que os lençóis freáticos cada vez mais vão tendo água em escassez. Isso é lógica, essa realidade, existe uma lógica muito grande nisso. Agora, quando nós vamos precisar, e se vai precisar fazer essa obra, o quanto isso vai impactar, né, no bolso do Rio Pretense, se é necessário fazer nesse formato, a gente pensa que talvez não seja, enfim. Então é uma empresa que, embora saudável, a gente tem que ter muito, como você disse, a joia da coroa, né? A gente tem que prestar muita atenção para ela não se transformar em um problema no futuro. Por isso que é uma atenção muito grande em relação ao SEMAI. Né? Tanto que eu já te adiantei aqui nos bastidores que eu estou pondo meu braço direito no SEMAI. Sim. Que é o Coronel Carmona. Que ficou uma especulação enorme até pela engenharia. Exatamente. E com uma equipe técnica bastante expressiva, parruda, porque a gente não quer perder, né, essa excelência do SEMAI, quer que caminhe até para melhorar ainda mais. Né? Então eu acho que são realidades diferentes. Voltando à pergunta, eu não tenho intenção, nem eu, nem a equipe que está indo para o SEMAI, né, nós não temos dados que levem à necessidade de uma eventual privatização do SEMAI nesse momento. Tá? Bacana. Coronel, existe, não dá para a gente analisar, vamos lá, durante toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve vamos dizer que a gente tem a chamada guerra cultural, e houve inclusive um embate frontal entre o setor da cultura e o bolsonarismo. Isso tudo traz para a fauna cultural, eles odeiam quando eu uso essa expressão, para a fauna cultural de Rio Preto também uma certa apreensão. Eu ouvi muita gente nos últimos dias que queriam que eu pressionasse o prefeito Edinho, eu escrevia, né, a pressão deles sobre o Plano Municipal de Cultura. Um plano que vem sendo aí, porque eles mesmos brigam muito entre eles, vem sendo costurado há 2 anos, várias audiências públicas, já mudaram vários itens. Um dos itens desse Plano Municipal de Cultura, cuja minuta está lá na PGM, ele prevê 1% para a pasta da cultura. Há um temor, eles se sentem, eles estão se dizendo traídos pelo prefeito Edinho, o antecessor do senhor, por não ter mandado para a Câmara esse projeto, aprovado esse projeto, porque eles diziam que era um compromisso do Edinho com eles lá atrás. E o temor deles era que viesse para a atual gestão e não encontrasse no governo do senhor essa sensibilidade para as demandas da cultura, ou dentro da Câmara, que se parece mais conservadora que a atual, essa vontade em aprovar um plano municipal de cultura, inclusive prevendo uma destinação maior, carimbando dinheiro para a pasta. Qual vai ser o tratamento do senhor? Qual a opinião do senhor sobre esse custeio da cultura? E existe uma disposição do senhor para trabalhar pela aprovação do Plano Municipal de Cultura, não, seja esse, seja um rediscutido? Quer dizer, qual é a visão do senhor sobre isso? Bom, primeiro, né, eu sou filho de um músico, né, para você ter uma ideia da importância que a gente dá à cultura. Né? Eu não vejo outra forma, né, de caminhar em Rio Preto com políticas públicas, por exemplo, de educação, sem que caminhe junto o esporte e a cultura. O que a gente pretende na cultura é realmente uma evolução, né? Mas trazendo a cultura para o chão de fábrica, né? Para aqueles que mais não têm acesso, tenham acesso. Então, por exemplo, eu fico estarrecido quando eu vejo uma escola, às vezes. Vou dar um exemplo. A escola lá do Lealdade e Amizade, do lado você tem um centro desportivo e um muro no meio, sendo que nesse centro desportivo você poderia estar fazendo parcerias ali entre as secretarias, né, para ter um contraturno onde você tivesse esporte, onde você tivesse também cultura, por exemplo. Ali existe espaço para isso. Então, eu vejo a cultura como base da formação até das nossas crianças, para a gente
retomar isso em Rio Preto. Eu sou fruto disso. Eu ia para a praça lá em Rio Preto, lá no centro, para assistir as retretas da banda da Polícia Militar, por exemplo. Né? Nós perdemos isso ao longo do tempo. Então, o que eu particularmente sou contra, são as pessoas querendo se locupletar por meio da cultura. Assim, dando uma maquiada para ganhar quantias vultuosas de dinheiro com a cultura. Né? O Festival Internacional de Teatro vai continuar sendo uma marca de Rio Preto? Vai continuar e nós precisamos melhorar. Né? Eu vejo algumas deficiências, né? Na área de cultura. E outra coisa, Maria Helena, o pessoal fala muito dessa questão do 1%. Nós vamos trazer, em termos de recursos, já estou fazendo tratativas nesse sentido, recursos muito mais vultuosos do que esse 1% do orçamento, que é como se você tirasse um pedaço do orçamento para dar para a cultura. Agora, imagine nós tendo um déficit. A gente tem um déficit agora, no início do ano, de 200 milhões para a saúde, por exemplo. As pessoas morrendo, né? E você não tem 1% do orçamento para investimento. Então, 1% hoje que nós temos do orçamento é o total que a gente tem para investimento em todas as áreas. Como é que você pega 1% do orçamento e transfere para a cultura, sendo que as pessoas estão morrendo em filas aí de atendimento, como a gente está vendo? O que a gente vai fazer, e aí eu peço para o pessoal da cultura ter um pouquinho de paciência, estamos já fazendo parcerias que nós vamos conseguir aportes de recursos para a cultura em Rio Preto em ordem muito maior, né, do que esse 1% que tanto se briga para a cultura em Rio Preto. Esse é o meu compromisso. Olha, o prefeito Coronel Fábio, ele vai trazer para a cultura de Rio Preto muito mais que 1% do orçamento. Isso significa que nós vamos deixar de onerar o orçamento, né, nessa ordem de 1%, para atender outras áreas que são cruciais. Nós estamos falando de perda de vidas em Rio Preto. Como é que o prefeito dorme com pessoas morrendo numa UPA? Né? Então a gente tem que priorizar, né, o que é essencial hoje, é a saúde. Eu vou focar os principais esforços nesse momento para que as pessoas não morram por conta da desídia do município. A partir daí, nós vamos evoluir nas outras áreas, né? Na educação, na cultura, na segurança. Tem várias outras áreas importantes do governo. Então, eu não posso aqui, já que o cobertor é curto, o orçamento é um só, imaginar que a gente pode, num orçamento que você tem 1% para investimento, você imaginar que você vai destinar 1% do orçamento oficial do município para a cultura. Seria uma... Se eu perguntar isso para qualquer um dos que estão na cultura hoje, você prefere que eu salve a vida do seu filho, que está numa fila e não consegue fazer o exame, ou que eu leve música para ele, leve outra coisa? Entende o que eu quero dizer? Então as pessoas têm que ter essa consciência do que nesse momento é mais importante. Nesse momento as pessoas estão morrendo, né, nas filas para atendimento de saúde. Então eu vou priorizar isso. A cultura. Nós temos várias formas de trazer recursos para a cultura. Várias formas. Eu já falei com o presidente nacional, por exemplo, do SENAC. A gente já está tendo outras tratativas. Vou reativar a Orquestra Sinfônica de Rio Preto em parceria. Tem um monte de coisa que vai com a cultura. Você consegue fazer tantas parcerias com a iniciativa privada, né? Nós vamos fomentar a economia criativa. O que é economia criativa? É justamente trazer bons espetáculos para Rio Preto. Nós vamos vamos repaginar o centro de eventos, o que eu acho difícil, porque da forma que ele foi feito já é difícil. Mas a ideia é fazer, né, uma arena multiuso para trazer bons eventos, né? É triste a gente ter que sair daqui a Ribeirão Preto, Campinas, para ver um bom show. Eu fui ver o show do Roberto Carlos. Meu Deus, um show maravilhoso. Está lá o nosso querido Roberto Carlos, num ambiente absolutamente inadequado, né? Um calor danado, as senhoras ali. Então a gente pretende fazer, por meio de parcerias, a gente criar espaço para a cultura, né? E não ficar só preocupado com o dinheiro do orçamento, né? Aliás, nós vamos fazer isso em todas as áreas. A gente tem as leis aí estaduais e federais que permitem com que a gente traga bons projetos. Agora, o que a gente tem que cortar são os excessos, Maria Helena, né? Não vamos privilegiar só um artista, trazer um cara que cobra milhões de reais para fazer um show em Rio Preto. Não vamos fazer isso sem que seja em parceria,
Né? Então, o que a gente busca é isso. Deixa eu perguntar, ó, não está na minha programação, eu vou enfiar uma pergunta aqui, porque começamos a falar de cultura, vamos pôr um jabuti aqui, ó, mas eu não resisto, eu sei que o senhor está com pouquíssimo tempo, provavelmente, não sei se o senhor já viu, mas o senhor viu o filme Ainda Estou Aqui? O senhor acha que a Fernanda, está torcendo para a Fernanda Torres ganhar o Oscar? Eu sempre torço por brasileiros ganharem o Oscar. Viu o filme? Não vi. Bacana. Não, Coronel, e a Universidade Federal, que a gente está com quase tudo encaminhado? Aparentemente, o Conselho da... Aparentemente, não. É fato. O Conselho Universitário da UFSCar já aprovou, né, a construção de um campus federal da Universidade Federal em Rio Preto. É inegável que é uma conquista para a população, é uma universidade pública, mas as universidades federais, por algum tempo, elas foram muito alvos de crítica também do bolsonarismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual visão do senhor? O senhor acha importante? O senhor vai se esforçar para concretizar esse projeto? Já falei isso, já me reuni com o futuro reitor da universidade, já me reuni também em Brasília tratando disso. Né? Nós vamos, todos os esforços possíveis daqui da prefeitura para a instalação da Universidade Federal aqui em Rio Preto, eles vão ser realizados. Tanto que fui consultado, né? Como é bom ser consultado, né? Nessa fase de transição, fui consultado pela equipe de transição se eu era favorável à destinação da área para a universidade. Eu fui favorável, foi transmitido isso, inclusive, isso está registrado, né? Então, o que eu pedi, e a gente vai ter essa oportunidade, né? O que é muito boa, né? É que a universidade traga cursos conforme a vocação que a gente quer dar para a nossa cidade, né? Então, por exemplo, curso ligado ao agronegócio e à tecnologia, foram tecnologia da inovação. Até porque a proximidade com o parque tecnológico vai permitir um intercâmbio ali muito interessante, pensando no futuro da nossa cidade. Coronel, sobre duas promessas de campanha do senhor. Tarifa zero, quando o senhor acredita que vai conseguir cumprir essa promessa? Ao longo dos próximos 4 anos? Nós vamos caminhar nesse sentido. Né? Então, já tem algumas boas notícias, né? Eu tive reunido com o consórcio das empresas e existe uma real possibilidade de redução de tarifa. Né? Então, é isso que nós vamos buscar no primeiro momento. Eles sinalizaram para a possibilidade de reduzir tarifa? Existe essa possibilidade de redução de tarifa. Chegaram a sinalizar quanto? A curto prazo ou a longo prazo? A médio prazo. A médio prazo. Acho que no primeiro ano já a gente consegue fazer isso. Mas o zerar ainda é uma coisa que nós vamos buscar. Nós estamos buscando. Isso é possível fazer. Né? Não existe... Existem algumas críticas em relação a isso, mas é possível. Nós já estamos estabelecendo alguns formatos, né? Mas o município teria dinheiro de pagar essa conta, para pagar essa conta? Tem por alguns... Eu vou te dar algum... Primeiro, Mariana, antes de tudo, nós precisamos melhorar a qualidade. Então, nós vamos melhorar a qualidade do transporte. Isso é essencial. Nós não atendemos bem hoje o munícipe. Então, nós vamos criar lá, já estamos tratando as linhas interbairros, nós vamos fazer um mini terminal, vamos dizer, mais robusto, ali nas proximidades ali do Shopping Cidade Norte. Tem um terreno na frente, exatamente na frente, do teu posto, terreno do outro lado ali, que é da prefeitura. A gente quer revitalizar aquela área lá, fazer uma praça, e ali, provavelmente para lá que nós vamos levar praticamente um terminal que vai interligar os bairros da região norte. Nós precisamos ter ônibus com ar-condicionado, já estamos tendo umas tratativas, estou te adiantando bastante coisa, né? Existem empresários interessados em investir em Rio Preto com ônibus com energia limpa. Tá? Vou tentar trazer. É um sonho até trazer uma montadora disso para Rio Preto, estamos tratando disso. Melhoria dos pontos de ônibus, né, que são terríveis, né, não protege aí de um sol como o Rio Preto tem, chuva. Os ônibus vão ter, nós já estamos tratando disso também, como se fosse um GPS, né, a gente vai saber exatamente, nesse modelo de cidade inteligente que a gente está trazendo, as pessoas vão saber exatamente o horário que o ônibus chega no ponto, quer dizer, para se programar melhor. Precisamos de um volume maior de linhas e de frequência de ônibus. Então, é um projeto bem extenso. Então, primeiro nós vamos melhorar a qualidade sem aumento de tarifa. Né? A gente começa por aí, esse é o objetivo. Depois nós vamos buscar redução de tarifa. E, por fim, nós vamos buscar zerar a tarifa. Né? Inicialmente nos finais de semana e depois
a gente vai verificando a possibilidade de zerar mesmo em todos os dias da semana. Então, existe um plano que nós estamos fazendo, né, para que... Que é de 4 anos. Que é de 4 anos. Não Não é um negócio que nós vamos fazer amanhã, nem teria condição. Certo. E nós temos até algo que vai entrar para o orçamento, agora é outro nome, não é DPVAT, mas foi aprovado o seguro. Sim, que era o antigo DPVAT. Agora eu não me lembro. Isso vai, desse valor do seguro, 40% também vem para a Prefeitura Municipal para investimento em transporte. Então, isso vai permitir um aporte maior de recursos para transporte. Então, não estou falando, alguns se surpreenderam com essa minha pauta, só que a gente já tinha essa outra coisa, não é explorado hoje o marketing nos ônibus, não se explora publicidade, que é algo também que a gente vai passar. E essa publicidade é da prefeitura. Na concessão, na concessão que é feita de transporte público, a publicidade ficou para a prefeitura. Então, isso também entra para o caixa da prefeitura e não para as empresas do consórcio. E a zerar a fila de creche? SPVAT. Obrigado. Obrigada. SPVAT. 40% da SPVAT vem para o investimento em transporte público. Coronel. E as filas em creches? É outra promessa de campanha que a gente sabe que é uma encrenca enorme. E só para... Sim, claro. Desculpa que às vezes eu não, quero pode concluir, claro. Essa questão do tarifa zero, ela também tem sido muito bem vista pelos empresários, Marilena. Por quê? O empresário tem que pagar o vale transporte, né? Então, existe uma possibilidade também de uma contribuição por parte dos empresários nesse sentido. Então, a ideia é fazer um montante de recurso, né? Um fundo, para que a gente possa financiar. Bacana. Fila de creche. Que essa é outra encrenca também muito tratada, que existe uma expectativa e que a gente sabe que o dinheiro... Esse é um problema. A gente não tem exatamente um censo de quantas crianças precisam de vagas em creche, né? Temos alguns dados aí que gravitam em torno aí de 1.000, 1.200, 1.500 vagas em creche. Eu pedi já para a equipe, né, de transição, que futuramente deve estar trabalhando com a gente na área de educação, fazer esse levantamento. Essa auditoria ela vai demonstrar isso também, essa consultoria que a gente está fazendo. E a ideia é atender a todos os pais que necessitem de vagas para os seus filhos, enfim, para as crianças de maneira geral. Nem que a gente tenha que contratar OS, serviços de organizações aí, escolas que prestem esse serviço. Então, esse é um compromisso no primeiro ano de governo. Pode contratar vagas em escolas não públicas, particulares? Diante dessa necessidade. Essa possibilidade. Sim. Então, em um ano, essa é uma ideia para um ano. Outra coisa, nós estamos incentivando que as empresas também nos ajudem nesse sentido, né? Vou dar um exemplo, né? O hospital de base. Né? Nós temos milhares de mulheres que trabalham no hospital de base que precisam de vagas em creche. Então, são tratativas que a gente vai ter, além de ser um benefício para quem trabalha, vamos dizer, uma valorização até daquele profissional, daquela profissional, também facilitaria muito a vida. Eu vi isso em outros lugares do Brasil e fora do Brasil, é muito comum isso. É um conforto, né? Para a mãe, por exemplo, deixa seu bebê, seu filho na creche, que é do lado no horário de almoço, ela vai lá dar uma olhada, enfim. A gente quer trazer esse conforto também para as pessoas de maneira geral. Então, tem uma necessidade de creche, por exemplo, na área central de Rio Preto, que a gente já detectou. Então, a ideia nossa, esse é um dos principais objetivos na educação, por isso que eu te falei que saúde e educação, né, são os segmentos aí que a gente, que nos assusta mais pela real situação que se encontra hoje. Então, no primeiro ano de governo, a gente quer resolver esse problema das vagas em creche. E vamos ter que, a médio prazo, construir novas unidades, né? Não tem como, mas até que isso aconteça, a gente vai ter que contratar esse tipo de serviço aí do segmento privado. Aí. O senhor chegou a pedir por algumas vezes, por meio da Comissão de Transição, que a Prefeitura suspendesse licitações e pregões neste final de ano, mas o prefeito Edinho disse que continuaria a governar até 31 de dezembro. O senhor cogita anular algumas licitações? É um número
enorme, né, de contratos aí que existem hoje na prefeitura, né? Nós fizemos uma triagem, as equipes, né, haja visto esses contratos em diversas secretarias, né? Isso é uma coisa que nós vamos mudar, né? Outra novidade aí para você divulgar. Vai centralizar? Nós vamos centralizar. Por questões até de economia para a própria população, né? Quando você contrata o mesmo serviço, né, de forma mais volumosa, o preço cai, né? Natural que isso aconteça. Bacana. E hoje a gente vê, até porque a gente tem hoje mini prefeiturinhas em cada secretaria, nós vamos acabar com isso. Eu fui eleito sem muitos compromissos políticos, isso me dá uma autonomia, né, grande, uma liderança realmente de poder, né, fazer com que os secretários conversem, enfim, isso vai facilitar muito o governo aqui em Rio Preto. Então a ideia é que o planejamento faça os projetos e a Fazenda faça as contratações, né? Nós vamos caminhar para isso. Agora, até que a gente chegue nesse momento, né, porque a gente precisa fazer alguns reajustes, inclusive, ali na máquina pública, nos cargos, enfim, diante das necessidades que nós vamos criar. Mas a ideia é só manter os contratos que sejam essenciais. Aqueles que não forem essenciais, que não sejam estendidos, né? Eu vou te citar alguns exemplos que foram estendidos com a nossa aquiescência. Por exemplo, com o hospital de base, né? Os de saúde foram estendidos por mais 5 meses. Sim, porque ainda estava dentro, né? Você não tinha como interromper. O da saúde mesmo tinha que aprovar no conselho. Não, da saúde terminou agora. O de fornecimento de mão de obra, de RH? Ele terminou em dezembro e foi estendido por até maio. 5 meses para dar tempo depois da gente rever e, se for o caso, aprovar de novo. Exatamente. Agora, alguns contratos, fica difícil da gente imaginar por que eles são estendidos, né? E aí que vão as críticas. Como você prorroga um contrato de uma empresa que está em recuperação judicial? Né? Qual é esse caso? Oi, não entendi. Qual caso é esse? Não, existem casos como esse. Estou te pontuando. Existem alguns casos como esse. Então, esse cuidado é que a gente pediu. Infelizmente, às vezes não é atendido. Então, nós vamos ter que... e o problema vai ficar com a gente lá na frente, né? Então, tudo isso, por isso que logo no início do governo, Maria Helena, eu vou chamar uma coletiva de imprensa, assim que terminar essa auditoria, assim que terminar esse diagnóstico que nós vamos fazer, e eu vou tornar isso público. Então eu só vou, aquilo que eu estou herdando que nós discordamos, né, até para colocar ali, né, uma linha divisória sobre qual a nossa responsabilidade sobre esses atos. Né? Então eu acho que isso nunca foi feito na administração municipal. Olha, o Coronel Fábio é responsável pela administração a partir disso aqui. Isso aqui discordou, mas foi estendido, não, né, infelizmente contra a vontade da população, vamos dizer assim, né, haja visto ter sido eleito pela população, e a partir daí nós vamos tentar fazer as ações corretivas, mas dá muito mais trabalho você corrigir e depois até, se for o caso, rescindir os contratos, né? Às vezes tem multas contratuais, enfim. Então, nós estamos tendo algumas dificuldades nesse sentido. Legal. O senhor, na comissão de transição, vi que o senhor está até sem voz já, mas já estamos terminando, tá? O senhor, esse é o efeito de demorar tanto para dar entrevista, quando nós temos que perguntar tudo. Não, o senhor, ao longo dessa transição, o senhor elencou ou escolheu vários companheiros de farda, de história, né? Provavelmente aconteceria isso se fosse um médico, se fosse um jornalista, porque está no seu meio onde as pessoas que ele conhece. E tudo indica também que essa presença maciça dos militares vai se reproduzir no governo do senhor no primeiro escalão. Isso se deve à relação construída com os colegas de farda, à convicção de que militares são mais eficientes que civis, ou os dois? Primeiro, a confiança. E segundo, a pertinência técnica. Então, nós estamos trabalhando com esses dois critérios, né? Então, eu tenho pessoas ali que estão comigo há 30, 35 anos, até alguns, né? Então, em termos de confiança, né, são pessoas que eu estou alinhado há muito tempo, que eu conheço de muito tempo. E fazendo o máximo possível, né, trazendo qual é a pertinência técnica que aquela determinada pessoa tem para determinadas áreas do governo. E a Polícia Militar, ela é um celeiro de talentos, né? Por quê? Dentro da Polícia Militar, nós temos diversas áreas que são áreas semelhantes às que a gente tem no Poder Público Municipal. Vou te dar um exemplo.
né? Você tem área de finanças na Polícia Militar, aqueles que executavam o orçamento para mim, né? Enquanto comandante da Polícia Militar, né? Então, na prefeitura, nós temos a mesma área da fazenda, onde você faz as licitações, enfim. Você tem educação, você tem áreas... Então, tem áreas muito correlatas dentro da instituição policial militar e da prefeitura. Então, nessas áreas correlatas, né, com pessoas que têm capacitação técnica para ocupar determinado cargo e tem disponibilidade também, né, porque a pessoa tem que se dispor, né, a gente está fazendo essas adequações. Tanto que nós vamos ter um número, sim, considerável aí de oficiais e praças da Polícia Militar. Quem vai fazer a articulação política do senhor na Câmara? Esse eu já posso te divulgar. Porque isso dá trabalho, tá. Isso exige paciência. Eu vou te divulgar mais um, então. Oba, então vai. 3, olha, era só 2, né? Quem é? O Dinho Alamar. O Dinho, ele vai ser secretário de governo? Secretário de governo. Acha! Pronto, olha, 3, ela vai devagarinho. Mas muito era 3, é que o plano era 3. O plano era 3, sou político. Origem. Então, o Dinho, que sim, tem experiência de Câmara, política, e também é uma da forma... minha confiança. Da confiança e ele é do Novo, que é um partido que chegou junto com o senhor. Não, o Dinho é PL. O Dinho é PL? É PL? PL. Nossa, não sei porque na minha cabeça o Dinho é o segundo suplente. Tô acabando, filha, tô acabando. Tô terminando sim, eu só quero convidar... Eu vou ter que fazer uma pergunta política para o senhor agora. O senhor viu que até aqui eu me ative a questão administrativa. A gente sabe, e muito da eleição do senhor aqui tem a ver com uma frase que eu sempre repito quando as pessoas me perguntam do fenômeno da eleição do senhor aqui. Eu achei que um momento que eu vi isso foi uma fala do Valdemar Costa Neto aqui, que na época ele veio até para lançar o Marcondes candidato, em que num evento particular ele disse que para um público majoritariamente bolsonarista apaixonada, que era preciso eleger prefeitos para levar Bolsonaro de volta para o Planalto. Ele pôs isso, naquela hora eu vi o povo né? Eu acho que o senhor está dentro de Rio Preto, a eleição do senhor majoritária, não tirando, pelo amor de Deus, nenhuma a questão do nome do senhor, da presença do senhor, mas o senhor reconhece que a força do apoio do Bolsonaro foi vital, né? Da força do bolsonarismo em Rio Preto, idem, né? Está tudo nesse pacote, né? O senhor vê clima hoje, politicamente, para o ex-presidente ser candidato? O senhor acha que ele vai ser candidato em 2026? Eu tenho certeza disso. Ele está inelegível hoje. Mas eu tenho certeza que ele será candidato. Com base em quê? Com base nas informações que nós temos intramuros, né, do nosso grupo político. Eu tive ontem, inclusive, com o Eduardo Bolsonaro. A gente estava numa reunião política, né, com todos os candidatos eleitos e suplentes, tal, de vereadores, enfim, justamente preparando esse cenário para 2026. Então, a gente tem detalhes que, logicamente, por questão estratégica, eu não posso falar, mas vocês vão se surpreender com uma composição. Que no momento que vem a público a ideia de um golpe em que se previa matar autoridades, matar um ministro do STF, a situação fica um pouco mais complexa? Eu vejo que não, porque a população não vê essas notícias como sequer um arremedo de golpe. Golpe não é isso. Né? Mas ele precisa se livrar dessas acusações para ser candidato, independentemente da população. Acredito piamente, né, que ele é candidato, né, e mais do que isso, acredito que ele vai ganhar a eleição. Bacana. Coronel, é isso. Agradeço muito a atenção do senhor em nos dar essa entrevista. Agradeço. Obrigado.